Primeira Epístola de Pedro, capítulo 5, versículo 8. A palavra de Deus diz assim: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resistir-lhe firmes na fé, certo de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo em toda a vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Senhor nosso Deus, assim, ó Deus, como aconteceu nesta manhã, quando meditamos e compartilhamos essa palavra com a Tua igreja, eu creio que nessa noite existem propósitos Teus, propósitos eternos que precisam ser cumpridos na nossa vida. E do entender, do aceitar e do obedecer a Tua palavra, depende o cumprimento desses propósitos. Fala conosco nessa noite, Pai, e nos mostra um mundo espiritual que às vezes com olhos humanos não conseguimos enxergar, mas que a Tua palavra nos mostra, para que saibamos como batalhar, como lutar as nossas lutas diárias, sabendo quem somos, para onde estamos indo, de quem nós somos, e como Tu tens agido em nossas vidas, e o povo de Deus diga amém. Você pode tomar o seu lugar, querido? Eu quero falar nessa noite, igreja, sobre a consciência da batalha espiritual que nós temos todos os dias na nossa vida. E eu digo isso, querido, porque nós temos a tendência, às vezes humana, de esquecer determinadas coisas. E a gente vai ficando um tanto displicente, né? Às vezes quem mais provoca acidente no trânsito não é quem está começando a dirigir agora, porque essa pessoa ela é muito atenta, ela é preocupada nos detalhes, ela não entra numa rua sem ligar uma seta, ela não anda em alta velocidade, porque ela diz assim, eu estou aprendendo, eu não sei como fazer, então ela toma todo cuidado. Às vezes quem mais provoca acidentes são aqueles que já dirigem há muitos anos, que já não estão mais ligando seta para entrar, que não respeitam o limite de velocidade, que acham que podem dominar o carro e o celular ao mesmo tempo, né? E é justamente aí que vem os grandes acidentes e às vezes as grandes perdas. Muitos cristãos sequer percebem a luta e os perigos espirituais que os rodeiam. Quando eu escolhi esse trecho da carta de Pedro, porque Pedro passou por um processo desse na vida dele. Pedro, ele era muito assim, confiante na sua própria capacidade humana de resolver as coisas. Afinal de contas, ele era criado no judaísmo, ele tinha muito conhecimento do Antigo Testamento, e ele entendia que por estar 3 anos com Jesus, ele estava pronto. Só que ele não estava pronto ainda, e ele não sabia disso. Mas depois que ele entendeu isso, ele escreve essa carta às igrejas na época e diz, sede sóbrios e vigilantes, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Sabe aquelas oportunidades que o inimigo fica esperando quando a gente dá uma brecha? É exatamente isso aqui que Pedro está falando. E quando a gente não vigia, as coisas às vezes acontecem. Algumas batalhas, queridos, a gente perde, a gente pode ganhar amanhã, porque tem jeito de recuperar. Mas existem outras batalhas que às vezes se tornam definitivas na nossa vida. E eu quero nessa noite abrir os seus olhos com relação a essa batalha espiritual que como igreja todos nós enfrentamos diariamente. Há coisas que você às vezes não sabe, não percebe. Sabe a correria da vida? Eu estou ocupado com outras coisas, eu tenho mais o que fazer. E o diabo também tem mais o que fazer, que é matar, roubar e destruir. Ele quer fazer isso na sua vida, na sua casa, na sua família, na sua alma, na sua esperança e principalmente na sua fé. Muitos vivem como Pedro, antes de passar por um verdadeiro processo de conversão, né? Em Lucas capítulo 22, eu queria que você fosse comigo, ao Evangelho de Lucas capítulo 22, nós vamos ver uma narrativa de uma experiência vivida por Pedro, que depois ele transformou essa experiência naquela carta que ele escreveu e acabamos de ler. Lucas capítulo 22, versículo 31. O texto diz assim,
Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti para que a tua fé, o quê? Não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Queridos, 3 anos com Jesus. E agora Jesus declara para Pedro, eu fico imaginando Pedro ouvindo isso, né? Você imaginou? Você está ali com o teu mestre 3 anos caminhando, já era no final. Você vê que depois aqui vem a passagem onde Pedro é avisado, Jesus é preso, né? Depois vem, aqui tem o Getsêmani, aquele momento das espadas, né? Quando Jesus disse que cada um deles eles estariam com 2 espadas para se confirmar aquilo que foi dito lá no Antigo Testamento a respeito de Jesus, ou seja, era o fim, aqui era o final. E Pedro, depois de 3 anos, ouve do seu Senhor: Pedro, quando você se converter, fortalece os teus irmãos. Queridos, essa realidade, ela não era só de Pedro, é de muitas pessoas hoje que estão na casa do Senhor, mas não são verdadeiramente convertidas, não estão preparadas para entender. Jesus disse: olha, eu vi Satanás querendo te peneirar como trigo, né? O trigo, quando ele é peneirado para separar a palha, né, do grão que vai gerar aquilo que a gente come em termos de pão, em termos de macarrão. Tudo que é feito com massa de trigo, né, é feito de uma separação. Primeiro tira a palha, depois aproveita o grão. Aí eu pergunto a você, por que o diabo queria peneirar Pedro como um trigo? É para poder separar a palha, jogar fora e dizer que o trigo é uma bênção? Não, não. Satanás, quando ele faz isso na nossa vida, ele quer separar a palha, porque a palha é a parte que vai ser jogada fora, é a parte que não interessa, é a parte que não produz nada, e ele quer separar, sabe para quê? Para te acusar. Ele vai separar a palha do trigo para dizer que a sua palha, que a sua parte ruim, aquilo que não, sabe, que não vai ter jeito, porque está ligado à nossa carne, à nossa velha natureza, e aí ele vai exaltar essa parte e dizer: está vendo aí? Ó, é fofoqueiro, é mentiroso, sabe? Se demole, carrega, é corrupto, é ladrão. Irmãos, nós estamos vendo isso no Brasil hoje. Nós estamos vendo isso no Brasil. Nós estamos vendo as maiores autoridades da nossa nação serem descobertas, né, a sua nudez, em pleno jornal de maior circulação do país, né, na televisão. Você imagina a dor para uma família ouvir lá o que o seu pai, ou o seu avô, ou o seu irmão, né, ou o seu filho, estampado naquelas manchetes, dizendo: olha, pego na corrupção, e tem gravação, e tem não sei o quê, e houve delação premiada. Você acha que quem está por trás de tudo isso aí? Quem está expondo a nudez e a vergonha das pessoas? É Satanás, querido, para matar, roubar e destruir. Aí eu pergunto a você, é só na vida dos líderes, dos famosos, dos dirigentes da nação? Não, queridos. É na vida de todo aquele que tem um tesouro dado por Deus. Por que Satanás queria peneirar Pedro como trigo? Porque Satanás sabia do potencial de Pedro, que posteriormente o Senhor Jesus disse para ele: tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E você não acha que Satanás estava vendo isso na vida de Pedro? Ele via a capacidade daquele homem. Era um homem bom, era um homem de liderança, era um homem corajoso, mas, no entanto, despreparado, porque ele ainda não entendia a batalha. Ele disse logo depois, quando Jesus disse: olha, eu orei para que você fosse fortalecido, eu vi Satanás querendo te peneirar como trigo. Ele responde assim no versículo 33, ele, porém, respondeu: Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Ou seja, eu confio no meu taco. Eu sei que tu está falando que viu aí e tal, que eu não sou nem convertido, mas eu estou preparado, eu vou contigo até para a morte. Irmãos, Jesus baixou a bola dele, disse: afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes negarás que me conheces antes que o galo cante. Pedro, você não está preparado não, Pedro, você não tem nem noção contra quem você está lutando. Que luta é essa? Que batalha é essa? E tem muitos cristãos hoje assim, não tem noção
da batalha espiritual. Não é, querido, teu inimigo não é teu pai, tua mãe, teu esposo, tua esposa, teus filhos, teu vizinho que te persegue, teu patrão que parece que não gosta de você. Teu inimigo não são essas pessoas, não, querido. A nossa luta não é contra carne e sangue. Nós lutamos contra principados e potestades, contra dominadores desse mundo. Os nossos olhos humanos não podem ver, mas Jesus, pelos olhos espirituais, enxergou a armadilha que o diabo estava montando para Pedro. E quantas armadilhas tem montada para nós? Por isso, a primeira lição que Deus ensinou ao apóstolo Paulo foi a lição da humilhação, para que ele não se ensoberbecesse com a grandeza das revelações que lhe seriam feitas, para que ele não se ensoberbecesse pelo fato de ser ele um dos mais respeitados estudiosos da palavra de Deus no que tange ao Antigo Testamento, que é o que existia naqueles dias, a lei, a Torá. Ou seja, Paulo era um profundo conhecedor da lei. E ele mesmo, quando ele fala a respeito dessa experiência, né, de humilhação, na carta aos Filipenses, no capítulo 3, Paulo abre o seu coração e ele diz assim, Filipenses capítulo 3, versículo 4, ele diz assim: bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Por quê? Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Ou seja, ele deu ali a ficha de quem era o Saulo. Mas esse Saulo seria transformado no apóstolo Paulo, um homem completamente diferente. Mas ele teve que passar pelo processo da humilhação, querido. Muitas vezes a gente passa por algumas coisas na nossa vida e a gente chora diante de Deus e diz: Senhor, por que isso está acontecendo? Eu quero dizer para você que não existe tristeza, não existe deserto que venha na vida do cristão que não tenha propósito da parte de Deus, sabia? Às vezes para nos livrar de alguma coisa que ia acontecer. Aí Deus nos prepara para que a gente possa vencer naqueles dias maus que nós vamos enfrentar lá na frente. O apóstolo Paulo entrou na cidade de Damasco, né, montado na imponência do seu cavalo, pelo menos ele ia entrar, ele se preparou para isso, né? Ele vinha com uma guarda juntamente com ele, oferecida pelos principais sacerdotes e pelo Sinédrio, que era o alto conselho judaico naqueles dias. Ele foi para a cidade de Damasco com uma missão específica: prender todos os cristãos que ele encontrasse. E se alguém resistisse à prisão, ele tinha autoridade até para matar. Assim que ele foi. Pois chegando no meio do caminho, ele ouve primeiro uma voz, ele vê uma luz muito forte, mas muito forte, né? Tipo aquela de flash, né? Quem já levou com flash no olho sabe o que eu estou falando, né? Aí que você está distraído, pega um flash no teu olho e você fica alguns segundos sem enxergar nada. Pois é, foi um negócio daquele, mas uma luz muito mais forte, porque imagina, se a de flash já faz isso, agora imagina a luz da glória de Deus, né? Deixou ele ceguinho. E aí ele ouve uma voz: Saulo, Saulo, por que me persegue? Ele já estava caído no chão, porque o cavalo também se assustou com aquela luz forte, com certeza deu aquela empinada, ele não estava preparado, pum, foi para o chão. E agora no chão, cego, ele ouve uma voz: por que me persegues? E ele pergunta: quem és tu? E a voz responde: eu sou Jesus, a quem você está perseguindo. Saulo entra na cidade, carregado pela mão, porque um cego é assim, ainda mais ele que não era cego de nascença, não estava acostumado a andar sem enxergar, entrou carregado pela mão. E puxado pela mão, ele foi para dentro de uma casa, onde ele ali ficou desnorteado, ele não estava entendendo mais nada. Porque ele jurava de pé junto que ele estava fazendo algo agradável a Deus. Prender cristãos era uma atitude de proteção do judaísmo. Porque esses cristãos são farsantes, eles são mentirosos. O seu mestre ressuscitou coisa nenhuma. Eles são embusteiros. Eles chamavam de Jesus de embusteiro. No entanto, entra lá um homem simples, que ele nunca viu e agora não podia ver porque estava cego. Ananias. E disse: Saulo,
Deus me deu uma visão sobre você e me mandou vir aqui para orar por você. E ele pergunta, quem és tu? E Ananias teve que abrir o coração e dizer, eu sou um dos cristãos que você veio prender nessa cidade. E ele impõe as mãos sobre aquele homem, agora abatido, entendeu? Confuso, muito confuso. Ele estava confuso naqueles dias. Senhor, eu estou te agradando ou não estou? Quando recebe a imposição de mãos de Ananias, ele fica imediatamente curado da sua cegueira. Caíram como que escamas dos seus olhos. Tem uma simbologia, né? Nossos olhos precisam se abrir, querido. O problema é que a gente acha que abrir o olho é só no dia que a gente aceita Jesus, né? Aceitou Jesus, pronto, nossos olhos se abriram. Não, querido, não. Eu quero dizer para você que na batalha espiritual que a gente trava, todo dia o Senhor tira uma escama dos nossos olhos, para que a gente enxergue algumas coisas que a gente não estava enxergando, para que você perceba alguma coisa que como esposa você não estava percebendo. Você como marido, perceba que você tem algumas coisas que você precisa lutar pela sua família e que você não estava lutando. Então as escamas vão caindo e você vai percebendo essas coisas. E foi exatamente isso que Deus fez com Paulo. E fez também com Pedro. Pedro que se achava o cara. Pedro que quando veio a guarda, né, do sumo sacerdote Caifás para levá-lo preso, Pedro vai, saca-lhe de uma espada, e na intenção, olha a batalha espiritual do Pedro. A batalha espiritual de Pedro era arrancar a orelha. Na verdade, ele não queria nem arrancar a orelha daquele soldado, né? Daquele servo da casa de Caifás. Na verdade, ele mirou, foi no meio da cabeça, irmão. O cara desviou, pegou na orelha. E a orelha foi decepada. E Jesus manda ele parar, quando diz, Pedro, calma, não é nada disso, rapaz. Isso não é batalha espiritual, não. Isso aí você vai matar. Ele pega a orelha, coloca de volta lá, na cabeça daquele homem, e a orelha milagrosamente fica curada na hora, cola, como que uma cola instantânea, e a orelha fica lá, e ele fica atordoado ali, sem entender o que aconteceu. Soldados levam a Jesus, mas Pedro aprende uma lição. A batalha não é contra a carne, nem contra o sangue. E ali começa o processo de Pedro, naquela mesma noite, de madrugada, porque ele não conseguiu ir para casa dormir com seu mestre preso. Ele o acompanhou até a casa de Caifás, onde Jesus estava sendo inquirido e achincalhado. Cuspiram nele, bateram nele. E Pedro olhando de longe, dizendo, meu Deus, que é isso que está acontecendo? A batalha espiritual estava acontecendo ali, queridos. O mestre estava sendo preso. As trevas queriam calar o poder de Deus através da vida do seu filho. Quando, de repente, Jesus, do fundo da sala, fita os olhos de Pedro. E, nesse mesmo momento, parece que também as pessoas ali fizeram a mesma coisa. Sabe aquele momento que todo mundo olha para uma mesma pessoa? E vai uma das servas de Caifás e diz assim, esse também é um deles. Ele também é um deles. Aí Pedro começa a querer se explicar, né? E ele é denunciado pelo seu jeito de falar. E alguém diz, olha, ele fala como eles também, o jeito de falar o denuncia. Aí Pedro, tentando se livrar da prisão que parecia certa, ele começa a praguejar. E ele começa a falar palavras de baixo calão, como que dizendo, eu não sou deles, não. Eu sou ímpio como vocês, eu sou mundano como vocês. E aí eles param de perseguir a Pedro, mas logo depois que isso acontece, antes da terceira vez que ele negou Jesus, o galo cantou. Era de madrugada. E naquele momento Pedro caiu em si e disse, ele falou que eu ia fazer isso. E eu jurei que não iria fazer. Irmãos, é sobre essa batalha espiritual que eu quero falar nessa noite. Nós estamos vivendo num mundo hoje, querido, onde nós somos comprimidos todos os dias. O inimigo tenta, sabe, nos conduzir ao pecado. E ele te acusa depois que isso acontece, para que você tenha vergonha de se aproximar de Deus. E foi exatamente isso que aconteceu naqueles 3 dias que seguiram a morte de Jesus. Pedro, agoniado, Judas já havia se matado. Quando ele recebe um recado dizendo, as mulheres foram ao túmulo.
e já não encontraram mais o mestre, mas um anjo que disse para elas: ele não está mais aqui, pois ele ressuscitou. E lhes deu uma ordem, que vocês vão para Jerusalém, porque ele vai encontrar com vocês, se mantenham unidos. E mandou uma ordem específica para você. Ele disse: manda reunir os discípulos e também a Pedro. E esse também a Pedro é porque Pedro já não se achava nem mais um discípulo. Pedro estava envergonhado, ele pensou: eu sou carta fora do baralho, se Jesus voltar hoje eu estou fora, eu traí o meu Senhor, eu neguei face a face. Mas ali Jesus estava preparando Pedro para uma batalha que ele iria começar depois da sua ascensão aos céus. Quando Jesus subiu aos céus, ele deixou Pedro com uma autoridade. Mas Pedro não poderia estar pronto se ele não passasse por aquele deserto. E é exatamente isso que eu quero dizer para você: as lutas que a gente enfrenta hoje, os desertos por onde nós caminhamos e onde nós entramos, tem a ver com o processo de transformação de Deus na nossa vida, querido. Não tenha medo, não fique apavorado, não fique pensando: meu Deus, isso está me acontecendo, oh, que coisa terrível. Ore e confie no Senhor, porque o lugar da igreja que sempre foi e sempre será no deserto. O lugar da igreja não é no Egito não, irmãos, apesar de que tem muito crente hoje vivendo no Egito, né? O Egito não saiu de dentro dele até agora, ele continua escravo do pecado. No entanto, em Apocalipse 12:6, é falado claramente sobre onde a igreja tem que estar nos dias em que nós estamos vivendo. Diz assim: a mulher, porém, fugiu para o deserto. A mulher representa a igreja, né? Onde lhe havia Deus preparado lugar, para que nele a sustentem durante 1260 dias. Se você ler o texto todo, aqui no início de Apocalipse 12, né, viu-se um sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas, né, na cabeça. Estava falando, sempre o número 12 no Antigo Testamento, na palavra de Deus, ele representa a igreja do Antigo Testamento, que são as 12 tribos de Israel, e os 12 apóstolos, né, que são a igreja dos nossos dias. Então, você viu o número 12, é a igreja, né? Você viu a mulher é a igreja, é a noiva que vai se casar com o noivo. O casamento vai acontecer quando Jesus voltar para levar a sua igreja. Tem toda essa simbologia, né? Viu-se também outro sinal no céu: eis um dragão, grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. Essa aqui é representação da figura de Satanás, né? O segundo sinal era um dragão no céu. A sua cauda arrasta a terça parte das estrelas do céu, que justamente foram 1/3 dos anjos que caíram quando se rebelaram contra Deus e seguiram a Lúcifer. 1/3 dos anjos se perderam naquela rebelião, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve em frente à mulher que estava para dar à luz, a igreja, né? A igreja que estava para dar à luz a quem? A um filho varão. Quem é esse filho varão? O Senhor Jesus, a fim de derrotar quando nascesse, de devorar quando nascesse. Você viu aquela perseguição que aconteceu aos meninos, né? Herodes mandou matar todos os meninos nascidos naquele dia. Isso por uma ideia maligna que Satanás colocou no seu coração, porque matando todos os meninos, mataria também o Messias. Essa era a intenção de Satanás. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. Ou seja, aqui está falando do momento em que Deus tira o seu filho da terra, depois da sua morte, ressurreição, e o leva de novo ao seu trono. Olha a linguagem espiritual, mas eu quero chamar a sua atenção para o versículo 6. A mulher, que é a igreja, porém, fugiu para onde? Para a Babilônia? Para o Egito? Não, para o deserto. No lugar onde Deus havia preparado lugar para que nele a sustentem durante 1260 dias. Isso é um número simbólico, tá, queridos? Significa um período de tempo. A igreja vai ser sustentada por Deus no meio do deserto desse mundo que a gente está vivendo hoje, queridos. Irmão, nós vivemos hoje num grande deserto. Você olha as autoridades, cadê? Estão envolvidas em corrupção.
Você olha para a Suprema Corte, que representa a mais alta justiça humana no nosso país, e vê esses homens assinando, sabe, sentenças compradas todo dia. Todo dia. Você fica pasmo. Meu Deus, vai soltar esse cara. Soltou. Vai voltar o outro para o Senado. Voltou. E aí você se sente assim, meu Deus, onde a gente vai parar? A quem a gente vai procurar? Vamos procurar a polícia. Qual? Dos 93 que foram presos essa semana? 69 presos, os outros foragidos. Né? Aí você imagina, de um batalhão. Né? Eu não sei quantos homens tem um batalhão do Alcântara, mas quantos mais ou menos, Garcia? Mais ou menos. 700 homens. Né? Aí vão lá e prendem, ou tiram de circulação praticamente 1/7, né, desses homens. Você imagina, já estava ruim o policiamento, com menos 93 vai ficar melhor, né? Vai ficar melhor para os bandidos, agora não tem que pagar mais nada. Eles estavam sendo acharcados, pobre coitado dos bandidos. Aí você vê esse quadro, aí você diz assim, Senhor, como é que a gente vai ficar no meio desse tiroteio? Como é que fica a população? Como é que fica o povo de Deus? O que o povo de Deus vai fazer? Queridos, nós temos um local que foi preparado por Deus. Mas o local é no meio do deserto. Deserto é um lugar difícil. Ninguém marca um passeio no deserto, porque o deserto é um lugar inóspito. É um lugar de pouca água, muito sol, nenhuma alimentação. Mas foi ali que Deus levou o povo de Israel numa peregrinação e sustentou aquele povo durante 40 anos. Não gastaram as sandálias dos seus pés, não se gastaram as suas roupas, não lhes faltava água, porque havia uma pedra misteriosa que brotava água de dia e de noite para alimentar para tirar a sede de mais de 2 milhões de pessoas. De dia, misteriosamente, havia uma nuvem que não deixava que o sol batesse direto neles. À noite, inexplicavelmente, tinha uma coluna de fogo que iluminava e que aquecia o deserto. O deserto daquela região, ele dá quase 50 graus durante o dia, e à noite desce para 6, 7, 8 graus à noite. Isso no verão, porque no inverno, o deserto que o povo de Deus atravessou, tinha temperaturas negativas durante a noite. Aí você imagina, como é que sobrevive num lugar desse? Onde não tem nem arbusto. Irmãos, eu estive lá, não tem arbusto, não tem nada. Imagina um terreno pedregoso, seco e sem nada. Por que Deus fez isso com o povo de Israel? Para nos dar um recado hoje. Eu vou sustentar o meu povo no meio do deserto. Esse é o lugar que eu separei, eu vou guardar vocês ali. Enquanto muitos correm para o Egito, enquanto muitos correm para a Babilônia, e é com tristeza que eu digo hoje, queridos, tem igrejas correndo para a Babilônia hoje, correndo para o Egito. Querem buscar abrigo à sombra de Faraó, só que a sombra de Faraó está se transformando em confusão. Tem muito crente que acha, se nós tivéssemos políticos que fossem evangélicos, aí... Já caiu a ficha que não adianta isso? Ou você ainda tem essa ilusão? O primeiro a ser preso agora dessa turma toda, estava na rádio, né? O povo merece respeito. Falando de Deus. Não tem saída não, irmão. Só tem um lugar de proteção. É você aceitar o desafio de ser sustentado por Deus. É você entender que Davi disse, e é verdade, tem um esconderijo do Altíssimo para quem quer descansar na sombra do Onipotente. Mas é no deserto, não é no Egito não, não é lá na sombra de Faraó não, não é lá na Babilônia não, não é comendo a comida do rei não.
Por isso Daniel resolveu firmemente não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Mas hoje a gente encontra alguns cristãos que eles querem o melhor do mundo e a proteção de Deus ao mesmo tempo. Tem não, irmão. Tem que aceitar o convite de ir para o deserto. Muitas vezes passar por momentos de injustiça, de você ser caluniado sem ter feito nada. Acusação falsa contra você. Muitas vezes de você sustentar um casamento quando a outra parte já abandonou o casamento. Eu tenho aconselhado irmãos e irmãs nessa igreja que quando o cônjuge vai embora por N fatores, né, e mais um dos mais preponderantes é sempre a infidelidade conjugal. Não é que é sempre assim, mas a maioria das vezes é. Eu digo ao marido que ficou, eu digo à esposa que ficou, queridos, vocês vão passar por um período de deserto. Mas confia no Senhor, porque quando você se casou na presença dEle, Deus foi testemunha da aliança entre você e tua esposa, você e teu marido. Alguém tem que ficar orando e vigiando nessa história. E o que a gente tem recebido são boas notícias, né? Assim como aconteceu com os irmãos, o diabo peneirou vocês como trigo para destruir a família de vocês. Conseguiu durante um período. Mas graças a Deus, a oração, a intercessão, o quebrantamento, o mover de Deus, quebrou toda a cadeia do diabo. Como aqui tem acontecido com alguns casais, a mesma coisa. Nós temos conseguido ver esse agir de Deus, né? Não é fácil, porque a pessoa traída, ela fica, né? Além de triste, ela fica às vezes com raiva. Ela fica, sabe, um ódio no coração. Ele não podia ter feito isso, ela não podia ter feito isso. E começa um processo de autodestruição e destruição do casamento, dos filhos, e os pais jogando os filhos, né, um contra o outro, e culpado é a sua mãe, culpado é o seu pai. Irmãos, a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. É momento da igreja entender que deserto não é lugar de derrota, não. Deserto é lugar de preparação de Deus para a gente entrar na terra prometida. Deus está te preparando. Deus está te fazendo melhor. Pedro foi preparado. Aquela negação dele não foi por acaso, não. Jesus sabia que ia acontecer e disse: Pedro, eu roguei ao Pai para que Ele te fortalecesse e você não perdesse a sua fé. Pedro foi preparado, Paulo foi preparado, homens de Deus como Moisés também foram preparados. E eu quero dizer para você que Deus está preparando a gente. Tem uma batalha espiritual, mas a vitória é nossa, é do povo de Deus, é daqueles que confiam verdadeiramente no Senhor. Por isso, Salmo 32, eu queria que você abrisse comigo. Salmo 32, Davi abre o seu coração. E ele fala algo muito importante para nós quando a gente está passando por dias de angústia, dias de tribulação. Salmo 32, versículos 7 e 8. Davi diz assim, Salmo 32, versículo 7. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cercas com alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob minhas vistas te darei conselho. Tem esconderijo de Deus. Tem aquele momento em que você realmente está, por você não consegue, você não dá conta. Sabe Elias? Elias é um grande homem de Deus, não tem dúvida disso, né? Um homem tremendo. Um homem tão, sabe, tremendo, que a palavra de Deus falou que ele seria um homem muito especial, ao ponto de Deus não deixar que ele passasse pela primeira morte. Ele não viu a morte, ele foi trasladado vivo. Isso não é um negócio pouco, não. Quando no Monte da Transfiguração, apareceu lá Jesus transfigurado aos seus discípulos, não mais aquele que dormia, acordava com eles, mas ali eles viram a glória do Filho de Deus. Mas quem apareceu lá também? Apareceu Moisés, representando a lei, e apareceu Elias, representando os profetas. Mas teve um dia que esse homem disse: basta,
Não aguento mais, não sou melhor do que os meus pais. Sou de carne e sangue, não estou aguentando a pressão. Irmãos, durante um período aquele homem foi sustentado por corvos. Você imagina você comer comida da boca de corvo? Veio uma seca sobre Israel, ele foi sustentado por corvos. Aí depois Deus melhorou a posição, mandou ele sair lá da margem do Querigma, né? Do rio onde ele estava sendo mantido por Deus. O rio secou, ele disse, agora eu vou mandar você para a casa de uma mulher. Chega lá e encontra uma viúva pobre fazendo a última refeição para ela e o filho morrerem. Olha que situação. Mas ele profetiza e diz àquela mulher, se você for lá, fizer um bolo com o que tem de farinha e de azeite, e me trouxer aqui para eu comer, a palavra de Deus diz que você não vai faltar. Não vai faltar farinha, nem vai faltar o azeite nessa casa, até que chova. E foi o que aconteceu. Mas chegou um período que ele não entendia mais nada. Porque a coisa foi apertando, ele teve uma demanda com os profetas de Baal, e a esposa do rei disse para ele, façam-me os deuses o que quiserem de mim, se amanhã, a estas horas, eu não fizer a mesma coisa com você, que vocês fez com os profetas de Baal. Aí, pela primeira vez, ele sente medo, ele sente um temor tão grande, que vai para dentro do deserto e pede a morte. Ele não entrou no deserto para ficar lá esperando em Deus, não, ele entrou, ele caminhou um dia inteiro deserto adentro, para ter certeza que ele estava bem dentro do deserto, e disse, Senhor, me mata, eu quero morrer, me leva. Irmãos, quando você lê aquele trecho, você vê, quem entende um pouquinho de psicologia, ali está a imagem da depressão. Ele se deita debaixo de um zimbro e dorme. Quem já passou por depressão, sabe o que eu estou falando, aquela vontade incontrolável de dormir o dia inteiro, e de não acordar, para não ter que enfrentar a realidade. Eu já passei por um período assim na minha vida. Que todas as vezes que eu acordava de manhã, eu sentia uma pontada no meu coração e tinha vontade de voltar para a cama de novo. Mas naqueles dias Deus estava tratando comigo e me preparando para coisas que iriam acontecer na minha vida, que eu não estaria pronto se eu não passasse por aquilo. Mas eu digo a você, Deus quer te preparar, não para te destruir, não para te matar, mas para te fazer mais forte. E preparar para coisas grandes que Ele quer fazer em você e através de você, na vida de outras pessoas. Deus coloca lá, por um anjo, né, no deserto, né, uma botija com água, no deserto, pães assados em pedras em brasa, aquele cheirinho de pão fresco, né, assado na hora. Quem já foi para a padaria na hora que está saindo o pão, sabe o que eu estou falando, né? Aí Elias pensa assim, Deus é tão bom que Ele não vai me matar de barriga vazia. Ele vai me fazer comer e vai me levar de barriguinha cheia. Mas ele come, bebe e torna a dormir, porque ele estava em depressão. Deus acorda ele de novo, manda ele comer e beber de novo, diz assim, agora se levanta, porque o caminho que você tem ainda é sobremodo longo. Sofrimento, queridos, lutas, dificuldades, tristezas, angústias. Paulo disse, são lutas por fora e perigos, temores por dentro. A gente vive um mundo assim, mas eu quero dizer a você que Deus te convida para dentro do deserto para sustentar você. E para dizer, eu tenho um esconderijo. Davi descobriu esse esconderijo. E ele disse, aquele que se esconde no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz, esse é o meu Senhor, Ele vai me guardar. E quando ele fugia de caverna em caverna, porque Saul queria matá-lo, ele estava no esconderijo do Altíssimo. Por isso, quando Saul entrou naquela caverna, e os homens de Davi disseram, rapaz, é a tua chance, olha o que Deus fez, colocou o teu maior inimigo na tua frente, vamos zerar essa fatura, vamos lá, mata esse cara, pronto, você está resolvido. E Davi disse aos seus homens, ninguém toca nesse homem. Davi tinha a exata noção de quem sustentava a sua vida, não eram aqueles homens que estavam com ele, mas era Deus.
E ele entendia que aquele caso com Saul era um caso de Deus, e não da espada dele. Irmãos, Davi, você não vai pensar que Davi tinha falta de coragem, né? Quem enfrenta um leão e um urso, como ele fez, menino ainda. Quem enfrenta um gigante, como ele fez, ainda menino. Quem depois de um homem foi para várias batalhas e matou vários gigantes e voltou glorioso de todas as batalhas, agora teria medo de matar um homem? Não. Não lhe faltava essa coragem. Mas ele tinha noção de que se ele fizesse aquilo, ele deixaria de depender de Deus. E a partir daquele dia ele teria que depender da sua própria espada e do seu próprio braço. Ouça uma coisa que eu vou lhe dizer, experiência própria, tá? Eu já passei isso alguns momentos da minha vida. Você às vezes está no meio de um deserto. Tem alguém que está te fazendo muito mal. Está conspirando contra a sua vida. E Deus pega essa pessoa e bota ela numa situação de vulnerabilidade diante de você, nas suas mãos. Tem crente que esfrega as mãos e diz assim: tá aí, Deus me colocou nas mãos a minha vitória. Vai lá e detona com a pessoa. Se eu quero dizer que se você fizer isso, você foi reprovado no teste. Mas se você entregar essa pessoa nas mãos de Deus, dizendo: Senhor, não é a minha mão que vai me garantir a vitória. E a mesma misericórdia que eu gostaria que alguém tivesse de mim, se eu estivesse no erro que essa pessoa está, eu agora vou estender essa misericórdia para ela. E quando você faz isso, Satanás arranja os dentes, porque ele queria que você tomasse a justiça nas suas mãos. E você retornou com a justiça para a mão do verdadeiro Deus, justo e fiel, dizendo: Senhor, a justiça pertence a ti e não a mim. Aí eu pergunto, depois de uma decisão dessa, tem como Deus não te sustentar? Por isso Davi está dizendo: eu confio, tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. No Salmo 33, versículo 18, diz assim Davi: eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para livrar-lhes a alma da morte, e no tempo da fome conservar-lhes a vida. Você acha que Deus não sabe o que está acontecendo com você? A luta que você está passando? O deserto que você está atravessando? Eu quero dizer para você que Ele sabe, Ele conhece, Ele te ama, e Ele disse que colocou você ali para você depender dEle, para você ser sustentado por Ele. Durante um tempo, 2 tempos, metade de um tempo, é o que diz o texto lá, ou durante 1260 dias. Um tempo que a gente não sabe quanto é. Se Deus quisesse que a gente soubesse, Ele revelava. Eu quero dizer a você nessa noite, querido, cuidado. Nós estamos no meio de uma grande batalha, grandes lutas, grandes problemas. O mundo está de mal a pior, tudo previsto pela palavra de Deus, nada fora do controle de Deus. Eu quero dizer para você que o controle não é do diabo, tá? Deus está no controle de todas as coisas. Por isso, quando Ele levou a gente para dentro do deserto, Ele sabia o que Ele estava fazendo. Vou proteger meu povo. Vou tirar meu povo dos olhos de Faraó, do Egito, vou tirar meu povo de dentro da Babilônia, de ficar comendo comida consagrada a ídolo, vou tirar meu povo de tudo isso aí, e vou guardar a vida do meu povo no meio do deserto. Não vai faltar água, não vai faltar comida, codornízimo, o povo de Israel comeu codorna no deserto. Veio uma revoada e caiu sobre eles, eles comeram carne em pleno deserto. Havia um maná que todas as manhãs caíam. E inexplicavelmente, em termos humanos, né, esse maná só parou de cair quando eles entraram na terra prometida e fizeram a primeira colheita. Quando eles fizeram a colheita, que fizeram o primeiro pão, o maná parou. Ué, incrível isso, né? Deus tem guardado as nossas vidas. E o Senhor quer falar com você nessa noite. Renova a tua esperança.
renova a tua aliança comigo, porque eu tenho uma aliança com você. Eu vou te guardar no meio do deserto. Eu vou te proteger. Eu quero convidar você para a gente orar. Lembrando uma coisa, essa semana agora, vamos fazer uma semana de oração, de entregar projetos para Deus, de agradecer pelo que Ele já realizou. Entenda que essa é uma semana para você fazer um balanço, dar uma parada, sabe? Avalie algumas coisas que estão acontecendo na sua vida, coloca diante de Deus em oração, porque Ele vai falar com você essa semana. Quando eu convido a igreja, irmãos, para a gente vir para uma semana, é para a gente largar o nosso afazer diário. Assim que eu estou falando, todo dia vai para casa à noite, ver televisão, ver a família e tal, jantar. Eu sei que a gente faz isso todo dia. Mas eu quero dizer para você que ao invés de você ficar assistindo o Jornal Nacional, só para saber de desgraça, ao invés de você ficar, sabe, olhando com os olhos humanos para uma coisa que não tem solução humana, vamos olhar para Deus essa semana, vamos dar uma parada, dizer, Senhor, eu quero fazer um balanço da minha vida, e vou dedicar essas 5 noites a te buscar, ouvir a tua voz. 5 palavras vão ser entregues essa semana de Deus para o teu coração. Ele vai falar com você, mas se você não entender, você não vai estar aqui para ouvir. E talvez você precise muito daquela palavra que naquele dia que você não veio foi ministrada, e seria, sabe, Deus falando diretamente ao teu coração. Então, antes de orarmos nessa noite, eu queria que você entendesse que de 3 em 3 meses a gente para e faz um balanço nessa igreja. E você está incluído nesse balanço. A sua vida, a sua família, tudo que você é, tudo que você tem, está incluso nisso aí.